colocou no meu coração. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Texto muito bonito, né? Na verdade, talvez a gente não lembre a referência, né, de ser Salmo 121, mas creio que para todos nós falar, eleva os olhos, a gente já lembra para um monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Já está acostumado a gente ouvir isso, está na nossa mente. E não me lembro bem, semana retrasada, eu acho, não lembro. Eu levantei de manhã, peguei e lembrei desse salmo, abri e algumas coisas começaram a vir no meu coração, né? E a primeira foi a respeito de quem escreveu esse salmo, né? Mas aí fui um pouco frustrado, porque não tem nada muito claro a respeito de quem escreveu esse salmo. Alguns teólogos, algumas pessoas tendem a dizer que foi Davi, mas pelo menos eu, se vocês tiverem uma fonte segura de que pode ser provado isso, me falem, mas eu não achei nada que possa falar assim, foi Davi. Então, nessa parte eu não consegui muito assim, né, de entender o contexto, não sei muito bem quem escreveu. Aí eu falei, não, mas pelo menos o momento, assim, né, o que estava acontecendo, né, porque eu comecei a pensar assim, né, por que o salmista escreveu isso, né? E aí eu descobri que também não tem como a gente afirmar nada a respeito de contexto, de como foi, e aí mais uma vez eu me frustrei e falei, eu queria ir um pouco mais a fundo no salmo, mas não está dando certo. E até vi que algumas pessoas, né, umas linhas assim até adventistas, católicos, assim, escrevem algumas coisas a respeito desse salmo. Uns falam que foi quando Samuel morreu e Davi escreveu isso. Algumas coisas que eu vi a respeito, mas não tem nada que a gente possa afirmar, né? Não tem fonte segura, nada. Então, partir do pressuposto que eu só tenho o texto. Não sei bem quem escreveu, nem quando. Mas uma coisa me chamou a atenção enquanto eu lia, né? Não sei se na Bíblia de vocês tem ali, em cima do capítulo, uma escrita, um resumo, não sei como é que chama isso. A minha diz assim, cântico de peregrinação. Não sei se na de vocês tem isso, canto de romagem, acho que tem em algumas outras versões. E o que me chamou a atenção foi uma versão que eu não sabia quem era o autor, não sabia que contexto tinha sido escrito. Algumas pessoas, eu lia que alguns autores, alguns comentários diziam que foi num tempo de guerra, mas aí não fala nada de guerra, não tem nada de inimigos, não tem nada de batalha. Também não ficou muito no meu coração isso. E aí, em uma versão, falava bem específico, cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. E aí começa o Salmo. Isso que eu li foi numa versão de uma Bíblia, estava escrito Salmo 121, cântico de peregrinação. Não, cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. E isso começou a chamar minha atenção. Eu falei assim, então isso era um cântico daqueles que subiam para Jerusalém, e faz muito sentido, muito mais sentido do que uma guerra, porque eu fico pensando, Israel subindo para Jerusalém. Vocês lembram que em Jerusalém tinha o templo, onde havia adoração. Então, todo ano, na verdade, assim, várias vezes do ano, as festas aconteciam em Jerusalém, e aí os peregrinos saíam, cada um de sua casa, do seu lugar, e subia para Jerusalém. E aí faz mais sentido no meu coração, eu lendo, aquele povo subindo e cantando, olhando para os montes. Isso é um cântico, né? E falando, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é a minha crise, e essa foi onde eu fui caindo conforme li esse texto. E aí,
Foi a única coisa que eu consegui me apegar para onde olhar nesse salmo. E com base nisso eu queria falar algumas coisas a respeito desse monte e desse socorro. Bom, existem duas maneiras de se olhar para esse texto, existem duas formas assim da gente tentar entender o salmista no que ele queria dizer, né? Ao olhar para os montes e clamar por socorro. E a primeira, né, é uma coisa muito clara para o povo de Israel a respeito de um monte, chamado Monte Sião. Né? Onde está o Monte Sião? Não sei, né? Não existe um monte na Terra, aqui nesse planeta aqui que seja o Monte Sião. Né? Você não vai achar em Jerusalém, né? Não, vou visitar Jerusalém, vou visitar o Monte Sião. Não tem um Monte Sião lá, fisicamente. Mas Deus sempre foi uma palavra de Deus, né? O Monte Sião no meio do povo dele. E sempre que Monte Sião vinha para o povo de Israel, para o povo hebreu, era a presença de Deus no meio dele, né? Então, o Monte Sião é o lugar de habitação de Deus. Deus habita no Monte Sião e eles estariam nesse Monte Sião. Ou o Monte Sião estaria no meio deles. Então, toda vez que fala em Monte Sião, fala da habitação de Deus no meio daquele povo. E aí, mais uma vez, eu penso então naquele povo saindo das suas casas, né? Cada um mandando um WhatsApp lá para combinar um lugar de encontro. Eles se encontram em tal lugar e um vai em tal cidade e tal, e eles juntos começam a subir para Jerusalém. E aí, conforme vão caminhando, vem esse contexto de olhar para os montes. E aí, enquanto eles cantavam, eleva os meus olhos para os montes, isso fisicamente, né? Olhando para os montes conforme eles estão indo para Jerusalém. Eu pergunto, de onde vem meu socorro? E aí eles se lembram de Sião. Né? Imagina eles olhando os montes, e eles falam assim, lá atrás. É que assim, Jerusalém, né? É uma representação do Monte Sião, porque afinal o tabernáculo era Jerusalém, era naquele lugar, então Sião era Jerusalém para eles naquele momento. Então, quando eles olhavam os montes, eles se lembravam de um monte que estava adiante deles. Eles falavam assim, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Deus que fez os céus e a terra. Se lembrando da presença do Senhor naquele lugar. E aí, por isso eles podiam falar assim, Ele não permitirá que os meus pés se vacilem. Ele é o guarda de Israel. Porém, estudando um pouco, na palavra mesmo, em muitos textos, em Reis, em Oséias, Jeremias, Isaías, são textos que revelam para nós que também naquela região, né, naquele mundo, né, pequeno mundo que havia naquela época, uma coisa que era muito comum era levantar altares pagãos embaixo de árvores, sobre as colinas, sobre os montes. E isso era uma prática muito antiga, né? Desde sempre, né? Sobre o luar, sobre o sol. Né? A gente sabe que havia adoração de muitos deuses naquela época, e tudo muito relacionado à natureza, muito relacionado a sol, lua, chuva, água, não sei o quê. E era muito comum esse tipo de adoração. Então, aqui vem um outro contexto a se pensar também dessa canção. Porque imaginem o povo de Israel, né? Já tinham mandado o WhatsApp lá para o ponto de reunião, já estava subindo para Jerusalém, ia ter a festa do tabernáculo, das cabanas, né? Ia ter a festa, sei lá. E subindo para Jerusalém, eles olhavam os montes
cheio de altares. E vocês sabem que altares de adoração, principalmente daquela época, não eram altarezinhos assim, onde colocava só uma imagem e ficava lá com uma comidinha em volta. Sabemos que os altares daquela época envolviam sacrifício humano. A própria palavra nos fala sobre isso. Aqueles altares envolviam pesadas orgias, né, de coisas muito tristes, né? E aí eu fico pensando, então, né, o povo de Israel subindo para Jerusalém e olhando para os montes e vendo aqueles altares para deuses pagãos, para mentiras mesmo, envolvendo orgias, envolvendo sacrifícios humanos e tantas outras coisas terríveis que nós já temos relatos de que eram culturalmente comuns. E aí, imagina Israel subindo e olhando para aquilo, e eles falavam assim: eleva os meus olhos para esses montes. E aí eu digo: de onde vem meu socorro? E eles se lembram: vem do Deus que fez os céus e a terra. Bom, diante disso, eu comecei a pensar na minha vida. Vocês sabem que nós também caminhamos para uma nova Jerusalém, né? Não sei vocês, mas eu caminho. Para um novo céu e uma nova terra que o Senhor nos preparou, né? Onde, como em João 14, né, o Senhor nos ensina, né, lugar a qual Ele fez muitas moradas e está nos esperando. Mas o tempo da plenitude ainda não chegou, esse tempo onde habitaremos, olharemos para o próprio Senhor ainda não chegou. Então nós estamos como povo hebreu, como povo de Israel, num contexto, né, ao longo da história, caminhando para esse lugar. O problema é que são muitos os montes. São muitos os montes. E eu comecei a pensar muito assim nessa questão de eu elevar os olhos para o monte. Principalmente, né, pegar esse segundo contexto a qual eu falei assim, né? Enquanto eu caminho, eu olho para os montes e eu vejo muita destruição no mundo, né? Eu vejo as tempestades têm inundado o mundo, né? A vida cada vez mais nós temos visto um cristianismo muito fraco no mundo, em mim. Cada vez mais eu vejo uma fé muito abalada em mim, na igreja, no mundo. E o fato é que, desde sempre, Satanás sempre usou a distração como a principal maneira de tirar o coração da igreja, né, do povo de Deus, do próprio Deus, do Monte Sião, né? Então, eu vejo que os dias são tempos de muita distração, tempos de muito abalo para nós, tempos onde muitas coisas têm acontecido que impactam profundamente o nosso coração. Porém, quem dera nós como igreja estar sentindo mesmo esse impacto. Quem dera se nós sentíssemos mesmo a força do que tem acontecido no mundo, na vida. Mas, infelizmente, falo por mim, falo como igreja, a gente não sente de fato o que tem acontecido no mundo, na vida, desde sempre, né? Porque Satanás, ele tem distraído os nossos corações. E, ao contrário do que o salmista aqui falou, né? De, ao andar para Jerusalém, olhar para os montes e saber que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, nós ficamos andando em rodas, assim, olhando para esses montes, olhando para as crises e sem saber o que fazer e não conseguindo muitas vezes olhar para Sião e falar assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e isso ser suficiente, a gente só caminhar, só continuar. E sempre falam, a gente sempre, né, assim, é muito comum, né, eu nascido e criado nesse contexto de igreja, religião, e
tem seus prós e seus contras, né? Mas uma coisa que é um pouco ruim para a gente que vai ficando mais velho nessa vida, né? É que a gente vai se acostumando com algumas verdades e isso vai passando assim como algo. A gente começa a negligenciar algumas coisas, a gente começa a se acostumar, né, com muitas verdades que são ditas. E uma das coisas que eu sempre ouvi, que é uma verdade assim, é que a gente não cai no que é ilícito, ou pelo menos esperamos, né? A gente não mexe com droga, quer dizer, pelo menos esperamos, né? A gente não tá. Aí eu espero, né? Que ao abrir o porta-mala vai estar cheio de fuzil, né? Então, né? Exceto se você tiver CR, CAC registrado no Exército Brasileiro. Assim, sempre se fala isso, né? A gente não cai no ilícito, né? O problema são as coisas lícitas da vida. E assim, eu acredito que desde Adão isso é falado, e até que o Senhor restaure todas as coisas, vai ser necessário esse alerta. E eu vejo isso na minha vida, né? Tô falando de um dia em que eu li isso e eu comecei a olhar para mim e ver que o grande problema da minha vida é que enquanto eu estou subindo para Jerusalém, que eu estou caminhando para encontrar com o Senhor, para a eternidade junto dele, os montes em volta da minha vida apresentam muitas coisas, muitas tristezas, muita adoração pagã, adoração do homem, né? Hoje é uma geração assim extremamente voltada para o seu próprio prazer. Se eu quero, eu faço. Se eu não quero, eu não faço. Se eu quero, eu sou. Se eu não quero, eu não sou. E várias coisas que só vêm da alimentação do próprio ego, do próprio ser. Mas o que me distrai não são as drogas, não é a prostituição. O meu coração se envolve com as coisas mais lícitas e se tornam os consolos, as justificativas mais gospels do mundo. Aí eu olho para diante disso e falo assim, não, mas eu sou um pai de família, preciso ser o provedor da minha casa, eu preciso ser um trabalhador, eu preciso ser um bom trabalhador, eu preciso dar os resultados como trabalho, porque tantos textos na palavra que falam sobre trabalhar, se eu não trabalhar, que eu nem coma. E várias coisas que falam mesmo, e eu não estou aqui falando que naquele dia eu decidi virar um desempregado e não trabalhar, mas... Obrigado. Mas eu comecei a ver o quanto eu uso essas justificativas para ser um cara... Vou usar uma palavra porque eu estou falando de mim aqui, tá? Eu uso essas desculpas para eu ser um homem frouxo em Deus. Negligente. Coração dividido. Estou falando de mim, assim, enquanto o meu coração se divide. Aí eu estou caminhando para Jerusalém, as montanhas, os montes cheios assim, de podridão, corrupção. O mundo caindo. Mas eu falo assim, não, mas espera aí. Eu preciso ser um trabalhador, porque a palavra fala que eu sou um trabalhador. Eu preciso trabalhar. Outra coisa que tem tomado, muitas vezes meu coração, e eu vejo que a igreja sofre com isso, são a satisfação nesses momentos na religião. Como que eu vou dizer assim? Em cumprimento doutrinário. Em poder vir numa reunião, poder participar de um grupo caseiro. E aí a gente começa a se envolver tanto, É uma crise, Quem anda mais perto de mim sabe das crises que a gente nunca sabe o quanto dosar o envolvimento com essa vida cristã, religiosa, vamos assim dizer. Porque assim, se a gente for fazer tudo que a gente tem para fazer na congregação, a gente não tem mais vida, Porque assim, segunda-feira tem reunião do não sei o quê. Terça-feira tem reunião do não sei o quê. Quarta-feira tem não sei o quê. Quinta-feira é negócio das missões. Sexta-feira é negócio dos adolescentes. Sábado, negócio sei lá, tô querendo dizer assim. Aí vai não sei aonde, vai não sei o quê.
Daí a gente começa a falar assim, não, pera lá. Mas eu preciso cuidar da minha casa, eu tenho minha família, eu tenho filhos para criar, eu tenho esposa para cuidar, eu tenho tais coisas que o Senhor me chamou para fazer. E aí a gente começa a entrar também numa outra crise, onde sim, a vida está acontecendo, a gente está caminhando para Jerusalém, os montes apresentando uma série de depravações da humanidade, do tempo que vivemos. E aí a gente, com o olhar, assim, com foco assim, no quanto a gente trabalha para a igreja, para a vida cristã, no quanto a gente cuida da nossa família, daí a gente fica assim, igual uns vezes, não, que eu preciso tirar o pé daqui, preciso colocar, acelerar ali, frear aqui, e a gente, assim, a nossa vida, o foco da nossa vida começa a ser o quanto eu trabalho para a congregação, o quanto eu sirvo a congregação, o quanto eu faço aquilo, o quanto eu faço aquilo, aí a gente começa a se perder para a família, daí a gente tira o pé e fala assim, não, mas eu preciso cuidar da minha casa, da minha família, e eu não sei vocês, posso estar falando aqui de uma coisa que eu e pelo menos alguns mais próximos eu sei que passam. Mas é uma outra coisa que eu não consigo olhar na vida desse salmista. Olhar para esse texto, eu não consigo ver ele com essas crises. Eu consigo ver ele com olhar a realidade e olhar para o monte. E olhar para o Deus que fez os céus e a terra. E isso ser suficiente na vida dele. E diante disso, sabe, meus irmãos, assim, a coisa que me preocupa no meu coração, e eu não estou falando essas coisas porque eu atingi qualquer nível de mérito, assim, de conseguir. Pelo contrário, eu estou falando assim, quando eu comecei a colocar isso no meu coração, o que me restou foi assim, de onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? Porque eu comecei a ver as minhas fontes de confiança. O salmista, ele encontrou no meio do caos uma única fonte de confiança, que era o Senhor. Mas olhando para mim, assim, né, olhando para a maneira que nós vivemos, para a maneira que às vezes muitas vezes até nós somos ensinados, nós confiamos demais em fontes erradas. Em fontes que são fontes rotas, né? São fontes que nunca vão conseguir entregar consolo verdadeiro para o nosso coração. Nunca vão entregar abrigo para o nosso coração. Né? Eu vejo o meu coração assim, que confiando demais assim em coisas tão pequenas, em coisas tão pobres, né? E a maneira que o mundo vive e a maneira que a igreja muitas vezes vive, né? Muitas vezes a gente confia demais no nosso saldo bancário. Não é o meu caso esse, né? Quem riu, me abençoa. Me abençoa também, né? Não é fique só rindo. Às vezes a gente tem uma conta lá, que a gente tem um valorzinho guardadinho, que a gente não precisa mexer, que a gente sabe que está lá. E querendo ou não, o nosso coração descansa por causa daquilo. É um consolinho, assim, é um consolozinho. Ainda que a gente possa falar, não, o meu consolo vem do Senhor. Mas se o Senhor falar para mim, falar para cada um de nós, então faz o seguinte, pega 100%, transfere para o Samuel. Transfere, cara, sei lá, vou trazer assim, né? Se o Senhor chegar para nós e falar assim, olha, é o seguinte, o Deide, o Osley, o pessoal está indo lá para o Osley, e eu quero que você dê 100% daquilo que é teu tesourinho. 100% lá para o Osley. Para o Osley, não é para o Veloz, tá, pessoal? Para o Osley. Eu sei que o nosso coração vai se abalar, porque é fontezinha de segurancinha, né, do nosso coraçãozinho. E eu sei, porque nós somos criados assim, nós somos criados para guardar, nós somos criados para reter, nós somos criados para deixar dinheiro para a futura geração. Eu sou assim, meu coração é assim. Mas eu não consigo ver isso no salmista. Eu consigo ver alguém, um homem ou uma mulher, que seja
um homem aqui dizendo: quando eu olho para esses montes e eu pergunto de onde vem o meu socorro, eu me lembro: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E várias outras coisas que eu podia dizer para a minha vida, sabe? Tem uma coisa tão boba que a gente confia. Cara, a gente confia no plano de saúde. Se o Senhor chegasse para mim e falasse assim: Samuel, pega esse cartãozinho aí, ó, quebra. Você, tua esposa, sua filha não vão ter mais plano de saúde, você vai viver pela fé. Eu vou ter uma crise. Eu vou ter uma crisezinha. Não é fácil. Não, volto a dizer, não estou compartilhando isso porque eu sou esse salmista. Não, eu comecei a olhar para mim e eu falei assim: Jesus, da onde vem meu socorro? Porque assim, se hoje eu depender unicamente do Senhor, eu não sei, assim, eu vou ter crises. E a gente fala muito que a gente confia no Senhor, que a gente descansa nele, mas quando a gente começa a trazer assim para esses contextos, se o Senhor começasse a tirar de nós algumas coisas, a gente ia ver que a gente confia muito em outras fontes de consolo, que a gente confia demais em outros abrigos, em outras torres para se esconder. E eu sou assim também, sabe? Fico pensando assim, tempos atrás a respeito teve essas eleições aí, confusão. O quanto nosso coração se apoiava em consolo, por causa de A, B, C. E a gente é assim até hoje. Sai uma melhoria do governo, né? Não sei o que aconteceu. O nosso coração descansa ou se preocupa, né? Dependendo do que saiu, né? Aumentou não sei o que, o nosso coração se preocupa. Abaixou não sei o que, o nosso coração descansa. É justamente esse o termo, nosso coração descansa em uma tomada de decisão do governo, de economia, e enfim. E eu comecei a olhar para mim, comecei a olhar para a nossa vida, como ela funciona, como tem aquilo que eu tenho conseguido enxergar a respeito da vida cristã no meio da igreja, que nós cristãos somos muito reféns assim de condições humanas, como algumas eu citei, e nós vivemos muito medo. O cristão vive muito medo. Nós nos afundamos numa vida cheia de medos. E eu me lembrei de dois textos, assim, né, que você sabe, assim, tem alguns textos que a gente não sabe bem onde está escrito, mas a gente sabe que está escrito. E eu me lembrei de um salmo, que eu lembrava só o final, eu lembrava assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão, né? Vigia a sentinela. Mas ele tem mais uma parte antes que eu não lembrava, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E eu comecei a pensar que não tem a ver com o contexto. Porque qual que é o contexto certo para casa? Que haja alguém edificando. Não sei se vocês vão conseguir pegar meu raciocínio, mas vamos lá. Qual que é o bom contexto para casa? Que alguém esteja edificando. Qual que é o bom contexto para a cidade? Que tem alguém de sentinela, que tem alguém guardando, vigiando essa casa, certo? Esse é o contexto que é o certo. Tem a nossa casa, tem alguém que vai edificar. Essa é a nossa parte. Tem a cidade e tem já um vigia. Essa é a parte nossa que a gente tem que cumprir. Só que eu descobri que a nossa parte não vale nada. E assim, mesmo que alguém esteja edificando, se o Senhor não edificar, ou seja, volta para ser 100% dependente do Senhor. Se a cidade tem sentinela, mas o Senhor não vigia, aí eu descobri que não tem a ver com o que a gente faz, não tem a ver com o contexto, não tem a ver com a condição que o mundo está fazendo as coisas acontecerem para a nossa vida, mas aí eu me lembrei de um outro texto que eu gosto muito. Esse a gente sabe onde está escrito, espero.
Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Olha o contexto. Não tem sentinela, não tem ninguém edificando o vale da sombra da morte, mas eu estou lá. Né? Nesse contexto. Ou seja, não tem parte nenhuma que eu possa ajudar Deus ali. Né? Nesse contexto, esse a gente sabe que foi Davi que escreveu, né? Esse a gente tem mais fontes. Davi tá dizendo ali dentro desse contexto, ainda que eu tivesse no vale da sombra da morte, ou seja, não tem sentinela, não tem edificação, não tem nada que ele possa oferecer naquele contexto, não tem nada que... Ele não podia usar como uma desculpa lá que ele era um bom trabalhador, ele não podia usar como desculpa que ele era um bom pai, que ele era um bom qualquer coisa. Porque ele estava num lugar inóspito, ele está falando de um lugar onde a gente não tem consolo em nada, que a gente não tem justificativa para nada, que a gente não tem poder de fazer nada. Só que Davi não tinha medo. O medo está fora dessa equação. Davi não estava assim, eu volto a dizer o que eu falei no início, os salmos, eles revelam, para mim pelo menos, uma intimidade muito grande de quem escreveu com o Criador. Porque assim, um salmista escrever isso, para mim, é muito profundo. Muito profundo ele falar assim, ainda que eu ande sobre a morte, embaixo da morte, eu não terei medo algum, porque o Senhor está comigo. Aí volta esse contexto de Salmo 121, é a galera subindo para Jerusalém, e alguém, o coração completamente em Deus, fala assim, eu olho para os montes, e eu digo, da onde que vem o meu socorro? E eu me lembro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí não tem mais medo, não tem mais o jugo da escravidão. O jugo da escravidão é o medo. E aí, muitas vezes, a gente quer arrumar o medo que existe em nós com a nossa parte, né? E aí, a gente compra as trincas da casa mais grossa, a gente compra o revólver, né, Douglas? Tem que comprar mesmo. Não, corta essa parte. A gente vai, assim, se municiando da nossa parte de fazer, né? Só que eu tenho percebido, assim, que... Eu não estou falando para a gente ser negligente, né? Vamos dormir com a porta aberta, né? Eu não estou falando que a gente tem que pegar o nosso carro e falar assim, eu vou entrar lá na Rocinha, sei lá, nem sei se a Rocinha ainda é o que é, no Complexo do Alemão, porque Deus está comigo. E, né, a não ser que o Senhor te dê muita clareza de você fazer isso, não faça. Mas eu tenho percebido que a gente quer colocar assim condições assim, é só pensar assim, né? Às vezes eu vou pensar num contexto, né? A Isa vai sair de noite, sozinha, né? Com o carro. Eu não alcancei o coração desse salmista. Na verdade, eu estou a anos-luz desse coração. Né? A Isa está aqui para não me deixar mentir. Eu sempre que ela vai ser, eu falo assim, Isa, cuida, vai devagar, tal. E eu sei que ela, assim, é aquele desejo, assim, né, dela pensar assim, qual que é o caminho mais seguro, qual que é a rota mais tranquila. E, de fato, não estou falando para vocês, volto a dizer assim, não, vou ir, né, a gente mora no Santa, né, o Santão, né, não vamos entrar nas bocas, né, não vamos lá, né. Não é isso que eu estou dizendo. Só que eu tenho percebido que se o Senhor não guardar a cidade, em vão estou eu vigiando. Se não for o Senhor que edifica a casa, em vão meu coração está se perdendo em medos, em angústias, que é uma escravidão. E as nossas justificativas são humanas para fugir desse medo. E, cara, assim, enquanto eu estava pesquisando sobre isso, assim, eu caí num lugar lá onde falava sobre isso, eu comecei a ler, e embaixo tinha um negócio de testemunhos, assim. E, cara, aquilo me edificou mais do que tudo que eu estava lendo, assim, pessoas falando assim, amém, eu creio nisso. Certo dia eu estava indo não sei aonde,
e não sei o que aconteceu, eu tive que desviar a rua. E cheguei na minha casa, tudo bem, depois fui descobrir que teve um assalto na rua que eu não pude entrar. Eu creio que aí sim é o Senhor guardando a nossa vida. Tinha uns lá que agora eu não me lembro, assim, de hospital, assim, umas coisas assim. Você sabe que hospital é um lugar onde tem muita morte, né? O espírito de morte habita naquele lugar. E testemunhos lindíssimos, assim, a respeito de a pessoa estar com muito medo, assim, né? A pessoa tá e ela resolveu entregar para o Senhor tudo aquilo. E tinha um relato lá do marido que já tinha sido dado como morto. A mulher entregou para o Senhor, assim, foi um negócio assim que eu não sei explicar agora, mas bem bonito mesmo. E aí disse que daqui a pouco bateu a porta, o médico falou, ó, queria dizer assim para você segurar um pouco e que ainda ele não morreu. E já tinha dado como morto, né? E aí, no fim das contas, lá não lembro bem o contexto, tá vivo, quer dizer, não sei se está ainda, né? Mas estava até ela escrever aquele testemunho. E várias coisas onde eu vejo assim, não tem a ver com o que a gente faz, com as capacidades que a gente tem, com o que a gente pode oferecer, ajudar Deus, né? Como se Deus precisasse de ajuda, assim, como se Deus dependesse da rua que a gente vai ir para que Ele nos guardasse, sendo que um cara com o coração ligado nele falou assim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Eu preciso alcançar esse coração, tá? Eu preciso saber que, usando esse contexto, quando a Isa sair, meu coração precisa estar descansado. Por que eu estou entrando nesse contexto? Porque o Senhor, tem até uma música que fala isso, né? Ele tem ciúmes de nós. O Senhor nos chamou para ser filhos. E, né, tipo, filho, ontem estava meio chovendo, né? E eu estava sozinho com a Sofia no quarto, a Isa estava em outro lugar. E a Sofia, assim, né, tá andando meio que igual um patinho, assim, né? E ela andando para lá e para cá, uma confusão, eu suando, assim, né, atrás dela, aquele rolo, aquela confusão, né? E daqui a pouco deu um raio, um trovão, né? E daí toda a faceria se foi naquele momento, né? E ela voltou assim, né, correndinha assim para mim e assim, engraçado, né? Ela correu e já foi com os braços abertos assim. Era engraçado porque ela podia procurar tantas fontes de segurança, mas por ela ser uma criança, por ela ser pequena, ela só tem o pai. O único consolo do coração dela quando ela teve medo foi o pai. E olha que assim, pensa que o pai dela sou eu, então assim, não é lá a maior fonte de consolo e segurança. Mas e Deus Pai? Esse sim é a nossa única fonte de segurança, ainda que zere as nossas contas bancárias. Pode vir, como é que é o nome? 1994 lá, 90. Mas como que é o nome do presidente? Que foi Collor, obrigado. Pode vir o Collor e congelar tudo. Vai congelar a nossa continha bancária. Unimed Cascavel pode quebrar. Sei lá. Cara, a gasolina pode ser R$ 25. O arroz pode ser R$ 150 o saco. O fato é que a gente não pode tirar da equação da caminhada para Jerusalém o contexto de Timóteo. Bom, depois eu chego lá. O contexto apocalíptico, que é inegável. Que dias maus virão? Eu não estou dizendo assim que vocês precisam se preparar para a guerra, então eu vou ter um forte lá, me esqueci lá, vou ter um negócio aí, vai ter um monte de arma, e rolo e confusão, e pode vir. Não é isso. Eu estou dizendo assim, esse lugar precisa ser preparado. Nossos filhos precisam ser preparados para que ainda que eles andem no vale da sombra da morte, eles não temam mal algum. O problema é que eu vejo minha filha, os nossos filhos crescendo e nós ensinando para eles que as fontes de confiança, assim, até tem o Senhor. Tipo assim, quando não tiver mais nada, nós temos o Senhor, tá? Mas a gente tem dinheiro, a gente tem medicamentos, a gente tem plano de saúde, a gente tem 2 carros na garagem, a gente tem herança, né?
E é isso que muitas vezes eu tenho ensinado, assim, né, para a Sofia, cada um de nós talvez venha ensinando isso para os nossos filhos, e é muito triste eu não alcançar esse coração. Eu olhar para esse salmista e falar assim, eu não alcancei isso. E o Senhor, ele quer ser como esse pai, né? Tipo esse cenário de ontem, assim, né? Que quando der um trovão, a gente corra para ele. Quando a gente olhar os montes e toda a podridão do mundo e da vida, o governo tomando um monte de decisão, as coisas desandando, a gente se lembre que a gente tem um pai, que a gente tem um único refúgio, que a gente pare de buscar fontes de consolo, fontes de abrigo para o nosso coração. Porque hoje a gente ainda pode se apoiar em outras coisas, infelizmente. Mas e o dia que o Senhor tirar essas coisas de nós? E se os nossos filhos não puderem mais ter essas fontes de suplementação? E se os nossos filhos forem aqueles que já não vão poder mais ter essa... eu vou entrar no modo Samuel máximo aqui, eu sei. Mas assim, o Senhor já deixou muito claro que a gente não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer uma série de coisas a partir do momento. A gente vai ter uma vida refugiada, a gente vai ter uma vida de peregrinos mesmo, assim, saindo mesmo pela culatra, indo para outros lugares. E os nossos filhos talvez vão estar nessa massa, nessa turma, e a gente está ensinando para eles que a nossa conta bancária tem que ter um percentualzinho lá, que está na Bíblia, que tem que ter. Não sei onde. Mas, enfim, tudo o que eu sei é que uma hora esses pequenos consolos vão ser tirados. Ai da grávida. Enfim, vou voltar para o modo menos Samuel. Queria que vocês abrissem no Salmo 46, bem conhecido também, clássico, veio muito no meu coração. Por quê? A promessa do Senhor nunca foi fazer a purificação dos montes, tirar dos montes ali toda a idolatria, para que a gente pudesse ter só o Senhor. Ou seja, Deus nunca prometeu para nós que nessa era, que nessa vida, a gente teria menos crises. Então, assim, então eu vou pegar essa verdade de olhar para o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, vou confiar unicamente nele, vou quebrar meu cartão do plano de saúde, vou pegar tudo que tem e vou dar aos pobres, e vou seguir Jesus, e vai ser tudo beleza. Não, óbvio, né? Não preciso nem... E esse salmista, né? Aqui na minha Bíblia diz que é um salmo dos filhos de Corá. Essas pessoas, não sei, alcançaram o coração que eu gostaria de alcançar. Fala assim, ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Aí aqui, deixa eu só cortar aqui, tem aqui um salmista falando assim da vida dele. Ainda que as crises venham, ainda que problemas venham, ainda que morte venha, ainda que doenças venham, o que não é bom, cenário ruim. A gente não sabe lidar com essas coisas, é triste, a gente entra em crise mesmo. Mas aqui vem a parte importante. Versículo 4. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, os reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu queria, assim, tentar compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração a respeito, assim, desse medo e dessa confiança. Porque
O grande problema do homem é que ele se colocou no centro das coisas. O grande problema da humanidade, desde o Éden, é que assim, tinha um trono, onde só o Senhor se assentava, e ele era soberano. Aí aconteceram alguns percalços lá, no Éden, e a gente falou assim, deixa eu sentar um pouquinho nesse trono, e a gente foi, sentou e não quis mais sair. E a gente é o reizinho que a gente tem na barriga, é o que comanda a nossa vida. E eu vejo por mim que muitas vezes assim eu estou caminhando para Jerusalém, mas eu estou olhando só para a minha história. Só para as coisas, para as minhas crises, para a minha vida. E aí assim a gente começa a olhar só para a nossa vida, qualquer crise é gigante. A pessoa falou mal de mim, eu já fico bicudo, já não falo mais com aquela pessoa. Cara, não sei, tem crises muito grandes também que assim a gente não sabe mesmo lidar com elas, e se a gente ficar olhando só para a nossa história, como suportar isso, né? Posso pegar exemplos aqui da congregação, mas ontem eu estava lendo um testemunho dentro desse também de uma pessoa que não sei quantos anos de casado lá perdeu a esposa, era um rapaz que perdeu a esposa, tipo assim, 20 anos, né, de casado. Como sobreviver a esse caos? Imagina, eu não consigo imaginar a dor da perda de um filho, por exemplo. Como é que eu vou dizer, dentro desse contexto, que não, olha para o monte de Sião e está tudo bem. Caramba, não dá. Mas aí entra isso, que o Senhor, Jesus veio fazer muito isso, assim, a ideia de Jesus ao trazer o reino dos céus era justamente esse contexto aqui, né, que o salmista já tinha encontrado há muito tempo atrás. Ele fala assim, ainda que tenha as minhas crises, as minhas dores, as coisas que eu não consigo lidar, as tribulações, existe uma história que é muito maior, tipo assim, pensa os milhares de anos, a humanidade acontecendo. E várias historiazinhas indo e vindo, gente que nasce, gente que morre, e nós estamos nessa contagem. E eu não estou querendo desprezar as suas crises, porque eu também tenho as minhas e não quero jogar tudo pro ar. Mas se a gente for focar nas nossas crises, nos nossos problemas, a gente vai se afundar em depressão. Por que o mundo é tão depressivo? Porque o mundo só tem essa parte aqui, ó, que ainda que venham, né, as águas tumultuem, espumejem, ainda que a fúria dos montes, né, estremeça, eles só acabam aqui. E aí, lógico, eles não têm força. Nós não temos força para superar as crises, os medos, as angústias. Mas aí vem a grande história a qual nós precisávamos olhar. Não é, aí volta ao primeiro contexto de monte que eu falei, não é para os montes de adoração pagã, de corrupção que a gente deveria olhar, mas é para o monte de Sião que está lá. E a gente fala assim, ainda que tudo isso aconteça, existe um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. E esse é o santuário das moradas do Altíssimo. E Deus está no meio dela. E essa cidade jamais será abalada. E isso é suficiente. Existem dores que nós vamos ter que carregar até o fim dessa era. Sim, tá? Não estou negligenciando dores. Por favor, não me entendam mal. Existem coisas, medos do nosso coração que até o Senhor vir nós vamos ter que colocar diante da cruz. É muito fácil para mim falar a respeito, vou usar o mesmo contexto, a respeito de perder um filho, nunca perdi. Muito fácil. Mas não é isso que eu estou querendo dizer, que é fácil. Por favor. Eu estou dizendo que sim, existe muita dor em muitas coisas da nossa vida, como esse rapaz que eu li, né? Temos aqui, né, o Jamé, né? 50 anos ele estava com a Irani, né? 50 anos de uma vida construída. Eu vou vir aqui dizer que é fácil? Eu não consigo imaginar as crises do coração dele. Mas agora, por conhecer o Jamé, né, nós conhecemos ele, posso usá-lo aqui com confiança. Por que ele não está depressivo dentro de um quarto chorando? Né, logo após a Irani falecer, acho que no segundo culto, eu acho, que teve, ele estava de joelhos aqui com as mãos levantadas assim. Aquela cena marcou meu coração. Porque eu não consigo imaginar a dor que estava no coração dele. Só que, dentro desse contexto,
Ele não estava olhando para as montanhazinhas, ele estava olhando para Sião. E falando assim, o meu socorro. Ele precisava de socorro. Ele estava com angústia, com medo, com crise. Mas o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E falando demais, né? Já era para eu ter terminado. Estou terminando, vou terminar. Eu quero só trazer um contexto aqui rápido do porquê assim meu coração se preocupa disso. Comecei a falar disso e voltei, né? Que é por causa dos últimos dias. Que é por causa desses dias. A fé já está se esfriando. A fé já está se esfriando. Mas queria passar alguns dados para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas 360 milhões de cristãos são perseguidos já no mundo. 360 milhões de cristãos hoje estão sendo perseguidos. O nosso amado Veloz mandou para nós no grupo essa semana sobre a Índia, né? Foi você, né, Veloz? Não sei se vocês sabem, mas bom, a Índia está no meio de uma região bem complexa, né? Se fala de religião, né? Mas 350 igrejas foram incendiadas lá nos últimos tempos. Agora, dia 13 de junho, 30 dias atrás, tinha uma moça orando numa igreja lá, e eles entraram, matando todo mundo. 11 pessoas foram assassinadas. E mais uma história assim que doeu no meu coração foi sobre um menino de 8 anos, lá de Bangladesh, né? Uma das regiões mais críticas lá. 8 anos. A família dele se converteu e eles precisaram sair da cidade deles e se refugiar num outro local. Tudo beleza. O que aconteceu foi que nesse outro local descobriram a fé deles e enquanto os pais estavam trabalhando, vizinhos entraram na casa, um menino de 8 anos estava sozinho e pegaram água fervendo e colocaram sobre o corpo dele. Esse menino só não morreu porque, primeiro, que não era muito o objetivo dos vizinhos, era tortura mesmo. E porque, pelos relatos, outras pessoas viram que era uma criança de 8 anos e foram lá e fizeram um esparramo e, enfim. Os países europeus estão criando rotas de fugas para esses países muçulmanos, porque assim, está vindo essa perseguição de uma maneira muito grande. Mas vai chegar uma hora que essas rotas também vão ser interditadas, assim, os próprios países europeus estão sendo tomados pela perseguição. Não sei se vocês sabem, né? Estou falando de lugares mais longe, mas falando então aqui da nossa região, já tem 3 países que são considerados perseguidores de cristãos, assim, severamente. Essa é a palavra. Que é o México, a Nicarágua e a Colômbia. Mas a Venezuela, Honduras e El Salvador já estão no radar, porque tem aumentado muitos os casos de perseguição com cristãos. E aí eu volto a dizer a respeito da história de Deus e a nossa pequena história. Nós, com as nossas pequenas crises, estamos olhando para as nossas pequenas contas bancárias, para os nossos pequenos planos de saúde, fontes de confiança que nos consolam. Mas vai chegar o dia que não vai mais consolar. Né? Acho que o Mateus, não sei que contou, acho que até já falei aqui, né, sobre isso, que um casal de missionários foi não sei aonde lá e o marido, né, chegou para a esposa e falou assim, o que você quer que eu faça quando entrarem aqui em casa e tentarem te estuprar? Pensem vocês, maridos, fazendo essa pergunta para a esposa de vocês. Pensa você chegando para sua esposa e falando assim, o que você quer que eu faça quando abrirem a porta da arrombarem a porta da nossa casa e vierem para te estuprar? O que você quer que eu faça? O melhor foi a resposta dessa esposa, né? Nada. Porque alguém que olhou para os montes, mas falou, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
vai chegar o dia que o Senhor será a nossa única fonte de consolo. E eu acho bom para o meu coração eu começar a aprender isso agora. Então eu sei, meus irmãos, que vocês têm as suas crises, não estou desprezando elas. Quem sou eu para desprezar? Eu tenho crises tão pequenas, ridículas, que se você falar assim, meu Deus, você se preocupa com isso. Infelizmente, eu tenho preocupações bobas. Mas o convite do Senhor é para que a gente olhe para esse monte de Sião e a gente continue para Jerusalém. Continue nessa caminhada sabendo que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos ter medo algum, porque o Senhor está conosco. E é isso que importa. Ainda que os montes se abalem, ainda que as águas rujam, o Senhor é o nosso socorro. Ele é o socorro bem presente na tribulação. Né? E meu pai sempre fala, né, que antigamente tinha uma canção, né, que falava que a gente vinha para entregar os nossos problemas para Deus, né? Entregar meus problemas para Deus e não sei o quê. Hoje o que Deus quer não é que você venha entregar os seus problemas para Ele. Nós vamos ter tribulações. Nós vamos ter as crises, os medos e... Mais uma vez volto o meu modo Samuel. Vai ficar feia a coisa. Você acreditando ou não, a palavra nos ensina isso. E tudo bem, porque o Senhor já nos... a cura dele virá nas asas dele e ele vai... enfim, tem salvação para essa tristeza toda. Mas o convite que eu vejo o Senhor nos fazendo hoje não é para trazer os problemas para Ele, mas é trazer um coração disposto a ver só nele o consolo, ainda que os problemas permaneçam. Eu não sei como, né, trazer isso para o meu coração, a não ser por uma profunda obra do Espírito Santo. Mas é para isso que eu quero colocar o meu coração essa manhã aqui, para que Ele... como é que fala? Assim, para que Ele converta o meu coração, assim, para que Ele deixe claro para a minha alma que não existe outro consolo, que não existe outra fonte de segurança, não existe outra torre forte. O Senhor é a única torre forte. E não estou falando para a gente desfazer do plano de saúde, de viver pela fé, a não ser que o Senhor chame, da gente dar o nosso dinheiro para os pobres hoje, mas que o nosso coração não se pegue mais nisso. Nas nossas desculpas, né? Falava isso antes, assim, que a gente pare de dar desculpa que a gente precisa ser um bom trabalhador, alguém em casa, de ficar na nossa casa. De nada vale isso. De nada vale isso. Imagina a gente ter que chegar para o Senhor e falar assim, olha, Senhor, mas pensa, eu bati a meta todo mês. Pensa bem. Não vale, não vale. O Senhor vai falar para mim, eu queria que você nem trabalhasse. Eu queria o teu coração. Eu queria a experimentação diária da tua vida em mim. Esse é o chamado do Senhor para essa vida, para esses montes. Amém, irmãos? Desculpa ter demorado um pouco. Eu queria que a gente orasse sobre isso. Desculpa se não ficou muito claro alguma coisa. Me perdoem se eu falei alguma coisa que pareceu ser ofensiva, mas só se for do Espírito Santo vai valer a pena ofender, né? Então, queria que vocês ficassem de pé para a gente orar sobre isso. Veloz tocou uma música muito interessante aqui, né? Se o mar, né, me submergir, a sua mão me traz à tona para respirar. Às vezes a gente é meio Pedro, né? A gente olha para Jesus e fala, meu, agora vai, né? E a gente desce do barco e começa aí, daqui a pouco a gente... Mas essa manhã Jesus vai nos pegar pela mão e nos trazer à tona. E enquanto a gente viver, que o Senhor nos pegue pela mão e nos traga para a superfície, para que Ele nos lembre que Ele é o nosso socorro, que Ele é bem presente no meio da tribulação. Amém, irmãos? Vamos colocar o nosso coração diante dele nisso? Espírito Santo, nós só temos ao Senhor, Jesus. Não existe uma parte de mim que eu possa fazer. Tudo é o Senhor, Jesus. O Senhor opera o querer, o realizar, o Senhor
abre porta, fecha a porta. O Senhor constrói e destrói de acordo com a sua única vontade. Mas Jesus, o fato é que nós somos construídos dentro de uma cultura que nos coloca a confiar em tantas coisas, Jesus. Aprendemos desde pequenos a confiar no dinheiro, a confiar em medicamentos, a confiar em métodos, em tantas coisas, mas Espírito Santo, nós queremos aprender a confiar unicamente em Ti, Jesus. Jesus, tem tantas crises no meu coração, eu creio que no coração dos meus irmãos existam tantas angústias, mas Jesus, nós sabemos que a Sua promessa não é para que as tribulações se vão ou que elas não se acheguem até nós, mas a Sua promessa é que o Senhor estaria conosco até no vale da sombra da morte. É essa confiança que nós queremos ter, Jesus, ainda que o nosso coração sofra, ainda que tenha dor, ainda que muitas vezes nós tenhamos um medo. Jesus, nós não queremos os nossos métodos, nós não queremos fazer as coisas na nossa força, nós não queremos tomar decisões baseadas no nosso intelecto, mas Jesus, nós queremos aprender a soltar as velas das embarcações do nosso coração e que o Seu vento nos carregue para onde quiser. Que a gente tenha claro no nosso coração esse conceito de soltar as velas, de soltar o controle, de deixar o Senhor guiar de fato todas as coisas da nossa vida, porque ainda que caminhos maus venham diante de nós, estejam diante de nós, o Senhor está conosco, Jesus. O Senhor é o único socorro, o Senhor é o nosso refúgio, Jesus, a fortaleza das nossas almas, Jesus. Ensina-nos a confiar nisso, Jesus. Desconstrói aquilo que nós construímos. Aonde tem parte nossa nisso, Jesus. Aonde tem qualquer força humana para fazer as coisas darem certo. Jesus, nós queremos experimentar da Sua vida. Jesus, vale mais um dia de tribulação na Sua presença do que 1000 dias sem tribulação longe do Senhor. É difícil a gente entender isso, mas Jesus, nós queremos viver, ainda que seja tribulação, desde que seja contigo, Jesus. Desde que seja o Senhor à frente de todas as coisas, Jesus. Nós não queremos colocar os nossos problemas diante do Senhor para o Senhor resolver, como se fosse uma obrigação do Senhor resolver qualquer problema. Mas nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, dizendo: Jesus, ainda que venham os problemas, nós queremos caminhar contigo, Jesus. Nós queremos olhar para o Monte Sião, olhar para a esperança da glória e saber que as tribulações dessa era não podem se comparar com a glória que será revelada, Jesus. Nos toma pela mão essa manhã, Jesus.